Em 1 Coríntios, capítulo 3, Paulo manda uma carta. O povo está em dissensão, brigando, porque uns estão dizendo, eu sou de Paulo. Os outros estão dizendo, eu sou de Apolo. E aí Paulo diz, quem é Apolo? Quem é Paulo? Senão ministros, servos do Senhor. Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. E diante dessa palavra, o Senhor ministrou algo ao meu coração e sempre Deus usa muito as plantas para me ensinar. Olha essa planta. Olha o tamanhozinho desse vaso. Gente, o tamanhozinho desse vaso. Olha aqui, ó, ele na minha mão. Ó, o tamanhozinho desse vaso. Presta atenção. Olha o tanto que essa planta cresceu, gente. Quando eu ganhei ela, ela era bem pequenininha, tá? Bem pequenininha. E olha o tanto que ela cresceu. E ela já tá aqui gerando brotos, ó, brotos. Aqui tem outro. Esse daqui era desse que eu tirei. E outro vaso tem 2 ou 3 brotos também que saíram dessa planta. E eu tenho algo para te dizer. Esse vaso pequeno paralisou o crescimento dessa planta? Não. O que eu faço? Eu rego. Eu, depois que ganhei ela, nunca adubei essa planta. Eu só rego. Coloco ela no sol. E aí? Sou eu que dou o crescimento para ela? Não. É claro que se eu não cuidar dela direito, se eu não regá-la, ela vai morrer. Mas esse crescimento absurdo dentro de um vaso tão pequeno, só Deus que pode dar. E Deus tem uma palavra para a tua vida hoje. Até quando você vai ficar em comiseração, com autoestima baixa, murmurando, reclamando que as pessoas estão abafando o seu crescimento? Até quando você vai ficar reclamando que não cresce porque ninguém deixa? Essa planta não está reclamando de nada. Ela simplesmente está crescendo. Ela simplesmente está dando novos brotos. Por quê? Porque o espaço não pode abafar aquele que Deus escolheu para crescer. Entenda isso. O espaço não pode abafar aquele que Deus escolheu para crescer. Então, quando você olhar para si e disser, eu não cresço porque a pessoa não deixou, eu não cresço porque lá naquele lugar eu não consigo crescer, ninguém deixa eu crescer. Para com isso. O tempo de crescimento quem dá é Deus. Se não chegou a hora de você crescer, fica quietinho. Tem gente te regando, sabia? Existe, uma mão regando você. Enquanto você é regado, enquanto você recebe a luz, você está desenvolvendo uma estrutura. O tempo de crescimento visível vai chegar. Mas ele também não quer dizer tudo, porque antes do crescimento ser aqui para fora, precisa ter raízes aqui dentro. Essa planta não estaria crescendo desse tanto nesse vaso bem pequenininho se ela não tivesse uma raiz aqui fundamentada. Se não tivesse algo aqui para dentro, se não fosse uma raiz, essa planta nunca chegaria a esse tamanho. Então, antes de você pedir crescimento, peça para Deus te dar estrutura, porque crescimento, peso de crescimento, precisa de estrutura aqui dentro. O vaso pode ser pequeno, o espaço pode ser mínimo, mas se Deus escolheu que é o tempo de você crescer, você vai crescer, mesmo que o espaço seja pequeno. Não se preocupe com o que possa fazer A ou B. Se preocupe com o que você está fazendo com o crescimento que Deus está te dando. É para cima? É exposto? Maravilha! Mas entenda, se você não crescer primeiro as suas raízes, essa parte de fora não vai ter estrutura para suportar o peso do crescimento. Então olha aqui para mim, para de reclamar. Para de botar a culpa em A e B, começa a olhar para si, começa a ver que Deus está fazendo uma transformação primeiro dentro de você. Quando essa transformação acontecer, dentro de você, o que vai sair para fora vai ser automático. Não vai ser necessário você ficar murmurando, reclamando, nem apontando A ou B. Você precisa tomar a propriedade do teu crescimento e dizer, é Deus quem dá. Ninguém pode paralisar, então, Senhor, estou esperando o teu momento. Para de reclamar, para de murmurar, deixa Deus dar o crescimento da raiz primeiro.
Quando a raiz estiver estabelecida, você pode ter certeza, o tempo do crescimento externo também vai aparecer. E deixa Deus fazer do jeito dele, porque ele é especialista em crescimentos extraordinários.